Felipe, Letícia Marques do GE. Queria voltar um pouquinho lá atrás quando você fala sobre a questão comportamental do Pedro. Você fala que não tinha como ir no mercado para procurar um jogador que marcasse 30 gols, que ele não poderia ser um problema para você, que ele deveria ser a solução. Então, assim, o Pedro às vezes é titular, às vezes não é titular, hoje fez uma boa partida, deu assistência, fez o gol. Queria saber, voltando nisso tudo, hoje, o Pedro é a solução do seu ataque? O Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Buenas noches, Felipe. Por aquí, José Fernández para Llegas. Quería preguntarte por Eric Pulgar, no solamente por los 30 minutos del día de hoy, sino que también por este proceso de más de 3 meses que estuvo apartado, que hubo una cirugía, un postoperatorio y un proceso para volver a estar en condiciones de disputar estos minutos. Em espanhol ou em português? Quer espanhol? O Eric já falei para vocês, um pilar da nossa equipe, um líder dentro e fora do campo, um jogador fundamental pelo entendimento de jogo em todas as fases e também de ocupação de espaço, um jogador muito diferente e que fez muita falta. Então cada vitória, cada jogo que a gente jogava sem ele era dedicado sempre por esses jogadores que agora não estão conseguindo estar no campo, e ele era um deles. Agora estamos muito felizes de tê-lo de volta. Felipe, aqui, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Eu te perguntando sobre o Pulgar, ele retorna hoje, e agora com a concorrência um pouco maior, né? Antes ainda não tinha o Saúl, na Copa do Mundo, quando ele se lesiona, até já tinha o Jorginho, mas agora a concorrência aumenta. Ele queria saber se você entende que todos esses jogadores, esse meio campo, eles podem jogar juntos. Você pensa em algum planejamento já, mudar algum posicionamento para ter esses jogadores juntos? Obrigado. Bom, já estou um ano aqui, você já deve me conhecer bem, né? Que vai muito em função do momento do jogador, do plano de jogo que eu preparo sobre o adversário, do que eu penso do que é melhor para a equipe. E vão ter momentos que vão jogar uns, vão jogar outros, vão ter momentos que vão jogar todos eles juntos, dependendo do que o jogo pede. E é assim que eu trabalho. Mas não só o Eric, porque hoje eu quero falar aqui do Everton, que é super criticado, e é da base. E vocês em geral, não vocês que estão aqui, em geral, pedem muito jogadores da base, mas quando entra no jogador da base e não vai bem, são os massacrados. E eu vejo o dia a dia dele, eu vejo que esse jogador se doa para o clube, não só para a equipe, para o clube. E quando sempre entra em fogueira, entra nos jogos mais difíceis e dá conta do recado. E isso tem o meu reconhecimento. Então nós temos 6 volantes hoje no elenco, contando com o Saúl, que pode jogar em mais posições, e no final precisamos de todos, então é importante que estejam todos disponíveis. Felipe, boa noite. Mas esse início da Gol Brasil e da revista Placar, na saída do campo, o Pedro, em uma entrevista, ele disse que é importante o jogador ter sequência para desempenhar bem e entrar em um jogo e no outro não. Às vezes acaba tirando a confiança e a sequência do jogador, né? E que ele espera que daqui para frente, né? Ele fala que ele quer estar em campo, ter sequência, ele espera que seja assim daqui para frente até o final da temporada. Eu queria que você falasse sobre isso. O teu modo de trabalhar, você olha para o adversário, troca bastante os jogadores em função do adversário, mas tem esse contraponto de um jogador importante como o Pedro, que é artilheiro, um dos artilheiros da equipe, dizendo que precisa ter sequência e que é ruim entrar num jogo sim, no outro não. Isso acaba tirando um pouco da confiança. Isso foi uma pergunta que foi feita a ele, por isso ele respondeu. Sim, não tem problema nenhum. Claro que o jogador, ele, com sequência de jogos, ele rende melhor, vai adquirindo confiança do treinador, dele mesmo, a confiança nele mesmo. Eu falei para eles no começo do ano, para todos eles, nenhum deles tem o lugar garantido na equipe titular. Nenhum, nem Arrascaeta, já ficou no banco na final, inclusive, da Supercopa, nem Pedro, nem Bruno Henrique, o jogador com mais títulos na história desse clube, tem lugar garantido nessa equipe. O campo
deve falar. E muitas vezes os jogadores têm fases melhores e fases piores, e sou eu que tenho que decidir. E às vezes vou acertar, eu vou errar, eu também tenho fases melhores e fases piores, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe, acima do que qualquer interesse pessoal tanto meu como dos jogadores. Então, colocando sempre o Flamengo e a equipe na frente, todos saímos vencendo. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Maria do Litoral News. Você vai encerrar no Brasileiro uma sequência contra equipes do G6 do campeonato no próximo domingo contra o Palmeiras. É uma equipe que assumiu a liderança na última rodada, hoje venceu, tinha vencido também durante a data FIFA. Mesmo se o Flamengo vencer, não vai ser líder, mas é importante demais vencer para alcançar essa liderança. Queria uma projeção sua desse compromisso, é um grande jogo, se chama de super clássico do Brasil, e também do momento da equipe adversária, que vem de 3 grandes resultados por goleada. Como você vai encarar esse Palmeiras dentro de casa, no Maracanã, e se você acredita que esse jogo, mesmo nos pontos corridos, tem características de mata-mata, que poderiam até ser uma prévia da Libertadores. Palmeiras, grande equipe, grande momento, tem um elenco talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram, é o elenco dos mais poderosos, e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. A arbitragem brasileira vive um momento de tensão absurda. A cada rodada surge uma nova polêmica. Critérios, preparo, imparcialidade, tudo está sendo questionado. E o Flamengo, mais uma vez, parece ser o alvo principal. O clássico entre Flamengo e Botafogo foi mais uma amostra dessa crise. As decisões em campo e no VAR deixaram o torcedor sem entender nada. A partida foi no mínimo confusa. Logo no primeiro tempo, um pênalti não marcado levantou dúvidas. Bola baixa. Nada! Ele toca e foi jogar! Bora! Dá uma olhada, vamos dar uma olhada aí. Vê quem toca na bola primeiro. Enquanto contatos leves são marcados para alguns times, nesse jogo os árbitros preferiram se fazer de desentendidos. E isso causa o quê? Desequilíbrio total. Quando a arbitragem erra de forma repetida, o espetáculo perde credibilidade. O torcedor não entende por que, em jogos diferentes, lances idênticos recebem decisões opostas. Essa falta de critério destrói a confiança. O VAR, que deveria ser aliado da justiça, virou fonte de polêmica. As revisões parecem seletivas, como se houvesse um filtro invisível decidindo o que merece ser revisto. E o Flamengo, de novo, sente o peso dessas escolhas. Em várias partidas, a equipe rubro-negra é punida com rigor exagerado, enquanto os adversários escapam ilesos em situações iguais. Essa assimetria não pode ser ignorada, porque interfere diretamente na competitividade do campeonato. No clássico, um pênalti não revisado indignou até o técnico Felipe Luiz. A falta de consistência entre árbitros de campo e de vídeo mostra falhas graves na comunicação e na aplicação do protocolo. Quando o VAR demora uma eternidade para tomar uma decisão óbvia, o torcedor sente algo está errado. O futebol perde ritmo, emoção e, principalmente, credibilidade. A CBF e a comissão de arbitragem dizem que erro é parte do jogo. Mas aqui o problema não é o erro, é a frequência e o padrão dos erros. Não são falhas humanas isoladas. É um sistema inteiro que repete as mesmas distorções. O Flamengo, por ser o clube mais midiático do país, paga um preço alto por cada equívoco. Tudo é amplificado. Vamos aí, vamos ficar assim.